Oi, meus seres despertos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou a Cris, para quem não me conhece, e hoje sim, estou aparecendo aqui de moletom para mostrar para vocês que não sou nenhuma mentora, que eu não sou nenhuma guia, não sou nada, sou alguém como vocês, que também está praticando, que também está aprendendo, e eu vim trazer hoje, para finalizar a nossa série das leis herméticas, eu vim trazer a última lei hermética, a 7ª lei, que é o princípio do gênero, desse gênero da energia masculina e da energia feminina, que faz com que toda a criação aconteça, né? Então esses dois princípios, se nós tivermos eles bem alinhados dentro da gente, são os princípios que farão com que tudo aconteça, com que a gente crie a nossa realidade. Então eu tô aqui dando a minha cara a tapa para vocês, sem brinco, sem maquiagem, sem joia, sem nada, simplesmente de moletom, como eu gosto de ficar quando eu estou em casa, né? Para mostrar para vocês que eu tô praticando, que eu tô trazendo para minha vida, que a realidade é diferente do que todo mundo mostra, que dizem que para você ter dinheiro, você precisa se vestir como alguém que tem dinheiro. Você já viu como é que as pessoas que têm dinheiro se vestem? Não é aquela coisa de, sempre em cima do salto. Não, uma pessoa que tem dinheiro de verdade, uma pessoa rica, ela tá sempre de calça de academia, de roupa de academia. Porque a pessoa que faz 1000 coisas no dia, né? Então não tem tempo, às vezes, de estar ali escolhendo roupa, pensando com que roupa que vai fazer. O dia daquela pessoa começa e é um dia super agitado, sabe? Então não é o que a gente pensa, todo rico se veste. Não, gente, não é assim. Então aqui é para mostrar para vocês que ninguém é diferente de ninguém, nós somos todos iguais. E assim como vocês, eu também estou praticando e estou trazendo para a minha vida para entender o que dá certo, o que não dá certo, e eu trago aqui para vocês também terem essa experiência que eu estou tendo. Então façam, procurem ser o laboratório de vocês mesmos. Tentem fazer. Desde que eu comecei, muita coisa mudou na minha vida. Se vocês olharem os meus vídeos aqui antes, os meus primeiros vídeos, vocês vão ver como que eu falava, como que eu me portava. Era muito difícil para mim ligar aqui uma câmera para conversar com vocês e falar as coisas, porque eu não tinha dinheiro para nada, a minha vida estava totalmente travada, e de repente eu comecei a aprender, eu comecei a praticar, eu comecei a colocar em prática do meu jeito. Claro que dizem que é uma receita de bolo que você segue. É uma receita de bolo, só que cada um acrescenta alguma coisa diferente nessa receita de bolo. Então o que eu vou falar para vocês? Sigam a receita do bolo, mas ponham o teu próprio tempero. Coloquem aquele teu quê a mais, sabe? Dentro dessa receita. Porque é isso que vai fazer toda a diferença na tua vida. A minha vida mudou em menos de um ano. Quando eu comecei a colocar esses vídeos aqui, no começo desse ano, meu Deus, eu estava desesperada. Eu não sabia o que fazer. Eu ficava, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. 1000 fontes de rendas eu ficava inventando para tentar ter um pouco de dinheiro. E hoje em dia eu falo, não, eu vou porque eu gosto, sabe? Porque tipo assim, porque dinheiro eu já nem preciso mais. Então as coisas mudaram de um jeito, e eu digo para vocês, desde que eu comecei a estudar mecânica quântica, as leis herméticas, tudo, eu descobri outro patamar de vida, e é nesse que eu estou me colocando. E hoje eu vou trazer para vocês, a gente já fez desde a primeira, então volta aqui e vê que tem os vídeos aqui falando desde a primeira lei hermética. E hoje, pra gente finalizar essa série, eu vou trazer a última para mostrar para vocês. E depois, no próximo vídeo, eu vou trazer como é que funciona você aplicando todas na sua vida. Eu vou trazer um caminho como se fosse um passo a passo para você aplicar todas as leis, uma historinha de você aplicando todas as leis na tua vida para você ver como realmente dá certo. Claro que daí você coloca o teu tempero, você coloca aquilo que você acha que faz sentido para você, porque cada um é cada um, né? Nós somos seres únicos e exclusivos, então cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem o seu jeito de analisar, né? E aí você faz do teu jeito, faz como você achar melhor. Então bora pro vídeo de hoje, vamos falar sobre a 7ª lei hermética. Antes disso, deixa eu só pedir uma coisinha para vocês. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de compartilhar, de comentar e contar para mim o que vocês estão achando desses vídeos aqui. Bora lá? Se você chegou até aqui, saiba que você já se abriu para uma imensa transformação na tua vida. E essa lei, a 7ª lei hermética, o princípio do gênero, ela não é uma lei só sobre masculino ou feminino. Ela é uma lei sobre criação, sobre potência e sobre vida. O princípio do gênero, ele nos mostra
nos mostra que tudo no universo carrega dois polos, que são essenciais para a criação de qualquer coisa, da vida, da realidade, daquilo que a gente sonha, que é o polo masculino e o polo feminino, ou a energia masculina e a energia feminina. E se nós tivermos esses dois polos muito bem equilibrados dentro de nós, nós seremos os reis da criação. A gente consegue criar qualquer coisa, e é qualquer coisa mesmo, gente. Essas forças, elas não têm nada a ver com gênero biológico. Elas são energias universais presentes em tudo, inclusive dentro da gente. E esse princípio, ela nos diz que a energia masculina, o princípio masculino, é a ação, é o foco, é a lógica, é o impulso, é a penetração. E o princípio feminino, ele é a intuição, o acolhimento, a emoção, a gestação e a criatividade. E ambas as duas forças são necessárias, complementares e sagradas. O problema é que, na nossa sociedade, a gente foi condicionado a negar uma das partes, principalmente o feminino interno. Ou fomos condicionados a viver em desequilíbrio com as duas partes. E eu vou contar uma história para vocês. Eu, por muitos anos na minha vida, eu trabalhei precisando usar a lógica, sempre. Então sempre eu tinha que calcular demais, porque eu trabalhava sempre com folha de pagamento e recursos humanos, né? E isso foi me fazendo com que eu usasse demais foco, atenção, análise, lógica, tudo isso. Durante mais de 20 anos da minha vida eu trabalhei com isso. E o que aconteceu? Eu tinha o meu polo masculino, ele era muito mais ativo do que o meu polo feminino. Eu fui escondendo o meu polo feminino por muitos anos. E agora, depois que eu passei a estudar o autoconhecimento, que eu me coloquei nesse caminho do autoconhecimento, que eu me coloquei no caminho de estudar as leis herméticas, que eu fiz um curso numa escola de mistérios, que eu fui aprendendo muitas coisas, que eu consegui entender que a minha polaridade feminina, ela estava escondida. Eu não tinha mais, eu não acreditava mais em tanta coisa, eu não tinha mais, não conseguia mais ouvir a minha intuição, sabe? E quando a gente ouve a nossa intuição, quando a gente sente o que vai acontecer, por isso que falam que mulher tem sexto sentido, né? Porque na verdade é a nossa energia feminina que tem esse sexto sentido. Então é você ouvir, é você perceber as coisas mais sutis, né? É você seguir mais a tua intuição. E eu não fazia mais isso. Eu estava num mundo ali que eu não sabia para que caminho que eu estava seguindo. Eu só planejava, cumpria, fazia o foco, analisava, ia e não tinha intuição. Então era um vazio, eu criava em cima de um vazio, sabe? E daí eu não sabia quem eu era. Eu me perdi da minha identidade, eu não sabia quem eu era. E agora eu tô voltando para dentro, eu tô voltando para mim, eu tô descobrindo muitas coisas, graças a esse equilíbrio que eu tô tendo ultimamente, do polo masculino e do polo feminino, porque eu consegui entender isso. Sabe quando você se sente travado para agir, mesmo quando você tem ideias incríveis? Ou quando você faz 1000 coisas, como era o meu caso, e se sente desconectado? Eu fazia 1000 coisas, mas eu não tinha essência, eu estava desconectada de mim, eu estava desconectada da minha essência. E isso é um desequilíbrio muito grande entre essas duas forças. Se você está sempre no fazer, no correr, no controlar, naquela correria do dia a dia, talvez você esteja excessivamente na sua energia masculina. E se você sonha, intui, mas não realiza nada, talvez você esteja mais na tua energia feminina. E o que o princípio do gênero nos ensina é que no equilíbrio dessas duas forças que a criação acontece. Tá, Cris, mas como é que eu vou aplicar isso na prática, na minha vida, no meu dia a dia? E agora que nós vamos ao ponto mais importante desse vídeo. Como que você vai aplicar isso na sua vida, para criar a sua realidade? Primeiro de tudo, você vai reconhecer as forças dentro de você. E qual das duas é a que está regendo a sua vida hoje? Primeiro de tudo, você vai fazer esse reconhecimento. Observe como você lida com a vida. Você age demais e sente pouco? Ou sente demais e age pouco? Sonha demais, deixa os sonhos no papel e não coloca para agir?
Nenhuma dessas opções está errada. O problema é que o excesso de uma causa a escassez da outra. E vocês acreditam que eu estava tão na energia feminina, na energia masculina, com esses meus 20 anos ali de folha de pagamento e administração e foco e lógica, isso e aquilo, eu estava tão focada na minha energia masculina que quando eu fui fazer um exame, eu estava com uns probleminhas aqui no couro cabeludo, eu fui fazer um exame, sabe o que a médica falou pra mim? Que eu tinha hormônio masculino demais no meu corpo, ou seja, não é só sobre uma energia. Então, eu ia desenvolver calvície mais pra frente. Porque, ó, eu já tenho pouco cabelo, tá vendo? Eu não tenho nada de cabelo. E eu com a energia masculina, porque o masculino, ele tende a ter calvície muito mais do que o feminino, né? Do que as mulheres. E a minha médica falou que eu tinha muito hormônio masculino. Mas, enfim, o foco do vídeo é sobre a lei hermética, né? E não sobre a minha vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha vida, tem outros vídeos aqui explicando muitos porquês. O segundo passo, você vai trazer um equilíbrio intencional dessas energias. Se você sentir que está muito no masculino, racional, controlador, estressado, convide o teu feminino. Faça uma pausa, medite, nem que seja por 5 minutinhos. Crie, cozinhe com amor, respire no coração, decore aquela mesa para um simples café da manhã, coloque aquela louça mais bonita, sabe? Traga capricho naquilo que você vai fazer, traga mais presença naquilo que você vai fazer. Se você está sentindo que está muito no feminino, confuso, emocional, sem direção, traga o masculino. Estabeleça metas, haja com firmeza, organize o dia, honre com a sua palavra. Terceiro passo, crie com consciência. A verdadeira manifestação, ela nasce quando o masculino e o feminino trabalham juntos. O feminino é quem concebe a ideia, tem a inspiração, tem a imaginação, e o masculino executa, estrutura, tem a decisão de agir. Vocês já ouviram falar, muita gente fala por aí, da tal da energia sexual, que ninguém sabe o que é, que todo mundo inventa 1000 rituais de energia sexual que não tem nada a ver com o que as pessoas falam. A energia sexual é justamente o princípio do gênero da 7ª lei hermética, que a gente tem dentro da gente. Você não precisa ter um parceiro para você executar essa energia. A energia sexual que eles falam é a energia do masculino e do feminino, que são os dois princípios que nós temos dentro da gente, que é o princípio da criação, que é onde tudo acontece. Se você pegar da 1ª lei hermética até essa 7ª lei, você vai ver que se você seguir um passo a passo de cada uma dessas leis, você vai se deparar com essa última, que é onde toda a criação acontece. Se você só sonha, imagina, intui, tem a ideia, mas você não age, a criação, ela morre no útero. Se você só age sem sentir, sem intuir, sem ter um direcionamento de onde você quer, sem ter a ideia, a criação se torna vazia, porque qualquer caminho serve. Por isso, meus amigos conscientes e despertos, aprendam a casar as duas forças dentro de vocês. E é por esse motivo que eu criei o meu desbloqueio energético, com canalizações intuitivas para te ajudar também a entrar nesse processo de criação consciente. Se você sente que você não consegue criar a tua vida dos sonhos porque está preso em bloqueios, em energias que não são suas, eu vou deixar o meu contato, um link aqui na descrição também. Você vai falar diretamente comigo se você clicar nesse contato, tá? Porque aqui a gente fala muito de igual para igual. Então você vai conversar comigo no WhatsApp. Essas sessões que eu faço, elas são por áudios, são via WhatsApp. Então eu consegui transformar a minha vida e eu consegui colocar isso para tentar ajudar cada um de vocês, para vocês saírem do automático, da dor, daquilo que te trava e entrar nesse fluxo da criação verdadeira. Se você sentir esse chamado, clica no link e no contato que vai estar aqui na descrição. Lá no meu link também tem muitas coisas na minha lojinha que tenho certeza que tem alguma coisa que vai te tocar profundamente. Tá, mas agora como é que a gente traduz isso na prática? Eu vou te dar agora alguns exemplos bem simples de como você realizar essa criação com o princípio masculino e feminino, tá? Quando você tem uma ideia,
Você está na energia feminina. Você coloca essa ideia no papel, você organiza e você começa a executar. Você está exercendo o polo masculino. Você viveu, nessa frase aqui que eu te coloquei, o princípio do gênero equilibrado. Quando você tira um tempo só para você, sem se culpar, para ouvir a sua intuição e depois volta para o mundo mais centrado, você também está aplicando essa lei. Quando você para de se julgar, principalmente homens, por serem sensíveis demais ou intensos demais e começam a honrar a sua natureza cíclica, isso é viver o feminino sagrado. A vida está pedindo que a gente crie com consciência. E para você criar com consciência, você precisa da união das duas forças. O impulso e a gestação. A espada e o cálice. A flecha e o ventre. Você é o ponto aonde o céu toca a terra. Você é o templo aonde o feminino dança com o masculino. Dentro de você já existe tudo o que você precisa para criar uma nova realidade. Desde que você aprenda a unir as duas forças e parar de se sabotar. A 7ª lei hermética, ela é um lembrete de que você não é metade de nada, você não é metade da laranja de alguém. Você é o todo em expansão. E quando você honra as duas forças, você se torna um portal vivo da criação. Plante com amor. Haja com coragem, geste com paciência, dê a luz com confiança. Essa é a sua natureza divina. E se esse vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, ative as notificações e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também precisa e que vai gostar de ver esse vídeo aqui. A jornada das 7 leis herméticas termina aqui. Mas o seu caminho como criador da realidade só está começando. E no próximo vídeo eu vou trazer para você uma historinha que é a minha história de como eu consegui criar com as 7 leis herméticas passo a passo, da primeira até a última. Nos vemos no próximo. Um Kiss da Cris.